Meus amigos, minhas amigas, ideias em debate no ar. Hoje nós estamos recebendo a maior liderança dos comerciários do Brasil, que é o nosso companheiro e amigo Levi Fernandes, presidente da Confederação Nacional dos Comerciários. É uma pessoa originária de Minas, então mineiro, sabe como é que é o mineiro? E graças a Deus que é o mineiro tem um estilo de vida e uma compreensão muito especial. Já vista o nosso querido Juscelino, Itamar Franco, grandes líderes e, logicamente, o nosso Tiradentes, entre outros. Então, é um estado de muitas lideranças e não podia, na área do comerciário, não ter um companheiro de Minas numa liderança nacional dos comerciários. Nós estamos gravando o programa justamente no momento que está sendo votado o impeachment da presidente Dilma no Senado. Nós estamos gravando de manhã, então não sabemos o resultado, mas sabemos que estamos vivendo um momento caótico, uma crise grave, 10 milhões e 300 mil desempregados, questões políticas incompreensíveis, mas não vai fazer parte do debate essa questão, porque todos que estão nos assistindo, e quando esse programa for ao ar, essa situação já foi ultrapassada e um momento com certeza novo, bom ou ruim, não sabemos, estará ocorrendo. Vamos torcer todos para que seja um momento de inclusão, né, de que os trabalhadores tenham o seu patrimônio maior, que é o emprego. Mas nós vamos falar dos comerciários. O nosso companheiro Levi, como disse, presidente da Confederação, e ele é a segunda vez que esteja aqui conosco. Dá para ver? Foi em outubro de 2013, e eu vou entregar para ele agora a fita do programa passado naquela oportunidade, para ele ver, para ver daquilo que nós conversamos naquela oportunidade, como é que as mudanças de clima, de temperatura política, com certeza, estão bem diferentes desse tema. Então está aqui para você ver na sua casa, a hora que chegar hoje, que ele está indo para Minas hoje, veio para cá e já vai embora para Minas. Para Minas não, vai para Brasília, né? Amanhã? Não, ou vai para Minas? Brasília amanhã mesmo. Muito bem, eu vou passar a palavra para o nosso companheiro, mas antes eu queria dizer o seguinte, a Confederação dos Comerciários é hoje a maior confederação do Brasil, uma das maiores da América, com certeza, com mais de 800 sindicatos filiados. Talvez a estrutura sindical a nível confederativo é intacta desde há mais de 60 anos, 50 anos, com certeza tem essa dimensão que é do nosso continente brasileiro, dos comerciários que têm a sua atividade nas milhares de cidades do nosso país. Como disse sempre, Levi, o comerciário, para mim, é um servidor público que não tem aposentadoria integral e nem estabilidade de emprego, mas está sempre a serviço da sociedade, com muita alegria, e não podia ser diferente, que eu me orgulho muito também de ser comerciário. Sou funcionário do Grupo Pão de Açúcar, área de supermercado, com todos aqueles consumidores, com colegas, é uma complexidade, mas sempre trabalhei com muito contentamento nessa área que, para mim, é a área que já salvou o Brasil em 2008, naquela crise, e que, com certeza, também vai ajudar muito a gente superar essas adversidades. Mas, Levi, conta um pouco para nós, porque houve mudança estatutária, houve reforma, arejamento, e uma série de questões estão sendo prioridades hoje da Confederação a nível de levar a todos os 12 milhões de comerciários do Brasil a mensagem e perseguir uma série de questões como o piso unificado, entre outras coisas. Levi, as câmaras são suas. Obrigado, Patá, e dizer que tem um imenso prazer estar aqui novamente. É sempre importante poder falar com os comerciários e quero aqui de antemão já transmitir um abraço a todos os comerciários, principalmente os companheiros da UGT. E a Confederação tem procurado aí desde 2012, quando nós efetivamente tomamos posse, tivemos que fazer toda uma reestruturação essa administrativa, tivemos que fazer uma reestruturação de pessoal, tivemos que fazer uma reestruturação, inclusive, de espaço físico, que
o nosso prédio já há mais de 40 anos não havia uma manutenção. Mas o principal disso tudo é que nós conseguimos alguns avanços. Disse alguns, porque ainda teremos que lutar muito, vamos precisar de muita união, da união do companheiro Patá, que é o presidente do Sindicato de São Paulo, da UGT, de todos os companheiros, em diferentes segmentos que quer que sejam, mas são comerciários, nós precisamos estar unidos nessa hora. Conseguimos aprovar a Lei 12.790, que longe de ser um primórdio, mas é um ponto inicial, porque a gente possa realmente, a partir daquela data, já somos reconhecidos como profissionais do comércio, né? Temos aí algumas questões que naquela época regulamentavam as 44 horas e até fomos, de certa forma, criticados, né, Patá? Por que se dizer 44 horas na nossa lei, enquanto todos brigavam pelas 40 horas? É que, infelizmente, todos sabem que o comerciário não tem jornada de 44 horas. Ou não tinha uma jornada de 44 horas regulamentada. Principalmente os companheiros de supermercados, os companheiros de shopping, que tem uma jornada de 60 até 70 horas por esse Brasil afora todo aí. Mas nós precisamos, depois da edição dessa lei, de fazermos a criação de um piso unificado. Nós precisamos ter uma database unificada. Tem várias situações que são regionalizadas, mas temos muitas situações nos nossos comerciários que são nacionalmente prejudiciais. Ou seja, prejudica a categoria de um modo em geral, e não só aqui ou ali regionalmente. A CNTC vem buscando fazer essa estrutura. Recentemente nós fizemos uma reforma estatutária. Ela já vem conversando com o Ministério Público, tentando fazer um acordo com o Ministério Público, buscando algum entendimento. Surgiu uma ideia de uma regulamentação. A gente vem conversando nesse sentido de buscar uma regulação para o sistema sindical brasileiro. E esse estatuto já foi feito, inclusive, com algumas premissas já conversadas com o Ministério Público. E dentro disso também nós já criamos aí algumas diretorias específicas para que a gente possa negociar com os grandes grupos, negociar com a nossa confederação, junto com as federações, junto com os sindicatos das capitais, buscar um entendimento maior, porque nós sabemos o seguinte: se nós buscarmos os presidentes dos sindicatos das capitais, juntamente com as federações, o que nós conseguimos negociar ali vai ser o porta-voz para todo o interior e que vai divulgar isso aí, esses benefícios. Sabemos que a luta é grande, a luta é imensa, ela a cada dia mais no momento atual, ela se intensifica, mas nós temos que fazer exatamente o quê? Darmos as mãos, unirmos no ideal único, a política nossa que nós temos, que é ser comerciário e defender o comerciário. O Patá dizia agora, que veio do Grupo Pão de Açúcar, eu vim do grupo do interior de Minas Gerais, na área de móveis eletrodomésticos, onde fui vendedor por longos anos, e a gente sabe na pele o que é ser comerciário, o que é que sofre, né? Uma categoria sofrida, com jornadas extensivas, banco de horas inócuo. Nós sabemos que a nossa remuneração é muito aquém. Eu sempre cito algumas categorias, inclusive, não como demérito, ao contrário, como um grande mérito. Muitas das vezes, por esse interior do Brasil afora, às vezes até no interior do próprio estado de São Paulo, um servente pedreiro tem um salário maior do que um no comerciário. E por que eu cito isso? O comerciário tem que estar ali alinhado, roupa limpinha, barbeado, preparado para receber, com um sorriso, mas uma remuneração péssima, não tem qualificação. A qualificação que existe é igual o sindicato faz, a UGT faz, as nossas federações, confederações, sindicatos buscam fazer. E, infelizmente, nós sabemos também que o empresário não quer que tenha-se um empregado qualificado. Senac, Sistema S, existe, mas não é aquilo que nós precisamos ou que a gente idealizava para poder qualificar esses trabalhadores. E a CNTC está aí de portas abertas, estamos unidos. Estou convidando aqui na frente das câmeras, e nós já conversamos agora há pouco, né, Patá? De darmos as mãos, de unirmos, e todos os segmentos, de diferente ideologia, para que a gente possa unir para tentar
conquistar, porque o que nós temos feito ultimamente em todo o movimento sindical brasileiro, principalmente nos últimos anos, é brigar intensamente, uma briga com gigantes, e nós, tão pequenos que somos, para poder pelo menos manter o que nós temos. E jamais nós estamos conseguindo avançar nos novos benefícios. Mas, somando tudo, acho que nós vamos conseguir alguns méritos aí, se Deus nos ajudar. Nós vamos, daqui a pouquinho, fazer um intervalo, mas eu vou deixar algumas ponderações e algumas questões para serem respondidas no segundo momento aqui do nosso programa. Eu vejo que, por mais que nós conseguimos conquistas com a regulamentação da categoria, e a CNTC teve um papel preponderante para que houvesse essa conquista, e aí vai nos explicitar um pouco mais até depois do intervalo, mas tem algumas questões, e eu queria ouvi-lo, de que forma a gente pode enfrentar algumas adversidades. Por exemplo, nós temos uma rotatividade. A rotatividade continua, com certeza, sendo uma das mais elevadas das categorias. Talvez nós sejamos os campeões na questão da rotatividade. Nós temos a informalidade. Por mais que houve melhora nos últimos anos, nós temos ainda um índice de informalidade muito grande, ou a tal da meia informalidade. Às vezes pagam o piso do registro e as comissões por fora. Essa é uma segunda questão. Temos ainda em alguns locais do Brasil, em especial nas capitais, a discriminação racial. Muitas vezes não se contrata o afrodescendente, não é? Por conta de várias questões que nós não compreendemos, mas é uma realidade. Esse sindicato fez até nas nossas convenções, uma cota de entrada dos nossos irmãos afrodescendentes. Tem algumas questões das mulheres, e que você, me lembro sempre da sua fala contundente em alguns eventos, que em caixas de supermercado, muitas vezes a mulher não pode sair, tem que usar até um fraldão. Parece brincadeira isso, mas eu gostaria também de ouvi-lo nesse sentido. Ou seja, nós temos muitas adversidades, por mais que nós caminhamos, e como você disse, com essa regulamentação, com a nova estrutura que foi dada à CNTC ultimamente, até literalmente, até com reformas para brigar melhor a quem lá chegasse, mudando o estatuto, mais arejamento, mas como enfrentar esses problemas e outros que você poderá, no segundo momento do nosso programa, falar. Então nós vamos fazer um rapidíssimo intervalo. Vocês vão aí ver a festa do 1º de maio da UGT, que foi muito diferente de todas as centrais, com um link para a cultura, levando em conta os 100 anos do samba no Brasil e começando com um seminário extraordinário. Então vocês vão ver, nesse breve intervalo, um pouco do que foi aquilo que nós consagramos como um grande 1º de maio. Até já! Está inovando nos últimos anos, porque além de fazer uma festa, ela faz uma festa onde todos podem pensar, aprender, se enriquecer. E isso é muito bom, porque nós todos gostamos de crescer. E a UGT tem feito isso nos últimos anos, o pessoal adora, e eu fiquei muito honrada com esse convite hoje de poder fazer a abertura. Trabalhadores brasileiros, né, é sempre muito importante. Discutir Olimpíada, discutir cidadania no Brasil é o que cabe agora nesse momento de crise, com a convicção de que nós somos maiores que a crise.
Quero dar as boas-vindas a todos os líderes sindicais de todo o Brasil, nossos irmãos de todos os estados e do Distrito Federal, cumprimentar o Ricardo Patá, presidente da UGT, esta central sindical de tanto protagonismo na vida brasileira. Maravilha poder estar aqui falando de 100 anos de samba, ver o samba com rap incluído, samba rap incluído, como uma nova geração do samba. Muito bom estar aqui do lado de Moisés da Rocha. Esse evento foi uma maravilha e a gente está junto nessa luta. Um abraço a todos os trabalhadores, muita paz, saúde, força e luta. O sonho continua. Vamos que vamos, fé em Deus, pé na tábua. Valeu! Bom, meus amigos, retomamos e deixamos no ar algumas perguntas. O programa é do nosso companheiro Levi, nosso líder maior na área do comércio, que com certeza, além das questões postas, outras situações ocorrem no nosso país que ele pode nos falar. Vai estar no vídeo o telefone, o endereço, o e-mail. Se vocês quiserem, inclusive, depois entrar em contato direto com o nosso presidente, pode ter certeza que vocês vão ter resposta das questões que vocês levarem para ele. A confederação fica em Brasília, ele além de presidir a confederação, ele preside também a federação em Minas Gerais, mas ele fica hoje a maior parte do tempo em Brasília, e em especial porque tudo acontece em Brasília, as leis contra os trabalhadores são lá no parlamento discutidos, então ele tem que estar lá diuturnamente para ficar apagando incêndios, em especial daquelas matérias que são contra os trabalhadores. Então, Levi, novamente as câmeras são suas. Olha, companheiro Patá, algumas colocações que você fez realmente são de suma importância. Mesmo com essa união que a gente precisa ter, ainda incrível que pareça, no pleno século XXI, nós estamos aí, como eu disse no bloco anterior, excesso de jornada de trabalho, assédio sexual no local de trabalho contra as mulheres. Você quer um problema maior do que esse, vivenciado inclusive pessoalmente por mim, e isso eu já tive narrativa de outros estados, a situação, continuo afirmando que isso é uma realidade, senhores. Companheiras comerciárias que trabalham em caixas de supermercado, muitas das vezes chegam para trabalhar, elas têm que colocar um fraldão geriátrico, entrar para o seu setor de trabalho e de lá só sai ao final do expediente para tirar esse fraldão, tomar um banho, colocar a sua roupa e ir embora para casa. Isso é inadmissível. Agora, infelizmente, não temos como fiscalizar isso diretamente. Inclusive, peço que, se souberem de casos nesse sentido, que encaminhem para nós. Isso é de suma importância. Nós precisamos acionar o Ministério Público. Nós não temos aí hoje o Ministério do Trabalho totalmente escateado. Muitas vezes não podemos contar com o Ministério do Trabalho. Muitas vezes não podemos contar com a Justiça do Trabalho, mas nós precisamos, quanto maior essas informações, quanto mais chegar para nós, para que a gente possa ter realmente alguns embasamentos legais. Nós precisamos estudar uma maneira de qualificar esses trabalhadores, como eu dizia agora há pouco, porque o turnover no setor do comércio é o maior que existe realmente, é muito grande. Isso deve-se a alguns fatores específicos, entre eles, por exemplo, a grande maioria de trabalhadores no comércio hoje são as mulheres. E não vou dizer isso a nível de capital, mas a nível de interior, principalmente grandes cidades, pequenas cidades do interior, muitas vezes o comércio é o primeiro emprego da mulher. Ela chega ali, começa a trabalhar, logo ela se forma em alguma especialidade, vai trabalhar, ou ela se casa e larga o trabalho. Então, o comerciário, por ter um salário também muito baixo, isso incentiva muito essa rotatividade. Então, nós precisamos criar esse piso, pelo menos, não vamos resolver, mas pelo menos vamos caminhar para buscar uma solução nesse sentido. Nós precisamos rever com todas as entidades sindicais essa questão do banco de horas. Isso é um malefício, isso aí traz grandes problemas familiares, doenças ocupacionais
que estão se alastrando, e ao invés de nós da gente conseguir reduzir, o que está se vendo é um avanço cada vez maior do capital nesse sentido. Nós precisamos equacionar o problema da database, porque eu acho que se nós tivermos uma database unificada, uma pauta unificada, o nosso poder realmente de negociação vai ser muito maior do que os comerciários da cidade de São Paulo negociam aqui, os comerciários das outras cidades do interior negociam lá, e assim como exemplo para o Brasil todo. Se nós tivermos uma pauta unificada, eu acho que o nosso poder de negociação vai ser muito maior e nós vamos poder levar para os comerciários uma condição melhor de vida, uma condição melhor de salário, buscar essa qualificação. A gente tem tentado junto à CNC, porque está na nossa lei, na 12.790, que fala sobre a qualificação e requalificação profissional. Até hoje ainda não tivemos, embora já incitados várias vezes a CNC, no sentido de fazer um trabalho para o comerciário, mas são pautas que nós precisamos. A CNTC, por exemplo, ela não tinha para as mulheres, elas não tinham um espaço dentro da CNTC. Quando lá chegamos, nós não podíamos, porque não tinha estatutariamente uma secretaria específica, uma diretoria específica, mas nós criamos uma coordenadoria das mulheres. E agora, nessa reforma estatutária, criamos a diretoria das mulheres. E o que nós precisamos é, inclusive, que as comerciárias estejam junto conosco. Nós precisamos que as mulheres tragam seus problemas. E que eu sei que são muito maiores, até pela dupla ou pela tripla jornada de trabalho que elas têm. Os desafios são grandes, os desafios a cada dia aumentam, mas se nós mantivermos unidos e se nós pudermos contar com os comerciários mandando e nos enviando esses problemas para nós, para que a gente possa cada dia mais se inteirar e buscar uma forma de discutir esses problemas, eu creio que a gente pode chegar a uma condição, se não de equilíbrio total, mas de buscar esse equilíbrio, de melhorar um pouco essa condição de vida. Levi, nós temos, além das questões colocadas, nós temos ainda algumas outras adversidades que deverão, no decorrer do ano de 2016, estarem nos assustando, como é o caso da terceirização, que é um projeto aprovado na Câmara dos Deputados, a meu ver, muito ruim, porque generaliza todas as terceirizações. O nosso entendimento enquanto UGT é regulamentar sim a terceirização. Nós temos muitos trabalhadores terceirizados filiados ao GT, mas que não esteja generalizado para todas as atividades. Nós entendemos que deve ser até atividade meio, como o enunciado já nos coloca. Tem que ter segurança jurídica, né, para as empresas, para o governo, e em especial para os trabalhadores que muitas vezes vão nas empresas e a empresa some. Então tem que ter, essa é uma questão. E a segunda, do negociado em cima do legislado, que é uma outra situação que tem sido muito ventilada ultimamente e que parece que é uma pressão, em especial empresarial, para que isso passe no Congresso, entre outras questões. Qual a sua visão, pelo menos nesses dois temas? Bom, com relação ao primeiro tema, vejamos, vamos tratar, acho que quase que estão se interligando um ao outro. Quando nós falamos que o comerciário precisa de qualificação, que o comerciário precisa estar apto, nós estamos falando exatamente o quê? Ele saber lidar com essas adversidades maiores, já no seu local de trabalho. A CNTC é totalmente contrária a essa terceirização, como aprovada na Câmara. Nós, aí a diretoria da CNTC, entendemos que regulamentar, sim, mas que regulamente, mas que se respeite a atividade fim da empresa. Nós vamos até um pouco além, né? Nós entendemos que tem que ser atividade, não pode generalizar. O trabalhador precisa ter uma segurança jurídica. É isso que nós estamos vendo todos os dias no Brasil, é isso. Empresa fecha, vai embora, o trabalhador fica sem receber seus direitos, não pode sacar fundo de garantia, não tem seguro-desemprego, e nós assistindo tudo isso. E agora vem o Congresso com uma lei, faz uma situação dessa aí. E agora no Senado está lá para ser discutido novamente. Espero que os senadores tenham o bom senso de lembrar que foram eleitos para representar o Estado. Mas quem o elegeu é o comerciário, é o trabalhador. E que saibam realmente dos problemas dos trabalhadores também,
Sabemos que as empresas têm problemas que precisam resolver. E nós, trabalhadores, e nós, comerciários? A CNTC não aceita, vai continuar lutando, vai buscar esse apoio, essa conversa, esse diálogo com o Congresso Nacional, a fim da regulamentação da terceirização. E, da mesma forma, nós não podemos concordar em hipótese alguma com a segunda hipótese. Se nós lembrarmos, isso já veio à tona há muito tempo atrás. E aquela época foi uma luta árdua do movimento sindical no Brasil todo, com aquela questão do neoliberalismo que tem que prevalecer. Então, voltam à tona novamente com isso hoje. E no momento em que o país está aí fraquejando nas suas economias, no momento em que o país está fragilizado política e economicamente, isso não é momento para se discutir qualquer coisa nesse sentido. Mais uma vez, nós CNTC, somos totalmente contrários a essa posição do legislado sobre negociado. O movimento sindical hoje precisa se unir porque os empresários estão se preparando e querem a qualquer custo. Se não conseguem pela lei ordinária, querem conseguir pela via negociação. E nós não podemos deixar isso acontecer. Eu disse agora há pouco, olha, façam um levantamento e vejam há quanto tempo o trabalhador não tem ganho algum benefício. Ele tem lutado para se manter o que tem. E uma legislação vindo nesse sentido agora só vai enfraquecer. Como é que um sindicato lá no interior do nosso Brasil, uma cidade bem pequena, bem próximo, vai pegar, por exemplo, uma negociação com um grande grupo nacional e vai discutir isso? Não tem a mínima condição. Isso, se o Congresso aprovar uma lei nesse sentido, é buscar realmente um suicídio generalizado dos direitos dos trabalhadores comerciais desse país. Dos trabalhadores de um modo geral, mas principalmente nós comerciários. E nós não aceitamos isso, podem ter certeza que nós vamos ter que lutar, vamos brigar muito, mais uma vez, chama a consciência dos legisladores, e aí agora já é a Câmara e o Senado, e os deputados sabem muito bem disso. Nós os elegemos para nos representar, e não para fazer leis maléficas especificamente. Não estou dizendo que se faça para lá ou para cá, mas que se busque o ponto de equilíbrio, que sentem, que conversem e que busque um diálogo para que a gente ache a melhor forma possível. Muito obrigado. O tempo, infelizmente, acabou. Foi um prazer muito grande em tê-lo aqui conosco no Ideias em Debate. Agradeço muito a você que nos dá uma fidelidade extraordinária, assistindo sempre o programa Ideias em Debate e também visitando a nossa sede no Vale do Agabaú, na Rua Formosa, tão bela, formosa até o próprio nome diz, em frente da Prefeitura de São Paulo, acessando o site www.comerciarios.org.br. Até o próximo programa.